Olá, queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Teunes, e moro em Farmington, Novo México. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho sobre como Deus fez uma coisa maravilhosa e milagrosa para mim e minha família. Ele trouxe a sua salvação preciosa em nossa casa. Em 1995, eu era uma pessoa rebelde. Eu costumava beber e usar drogas. Eu não me importava com nada. Um dia, tive uma overdose e meu coração parou. Eu estive morto por 4 horas. O que eu vou te dizer vai fazer você pensar 2 vezes sobre a vida e a morte. Quando meu coração parou, o barulho do mundo desapareceu, e uma total escuridão tomou conta de mim. Eu vi 3 demônios saindo do meu coração. Eles saíram pela janela rindo. Quando saí do meu corpo, eu me virei, e Jesus estava de pé atrás de mim. Seus cabelos eram de ouro branco. Ele estava vestindo uma túnica branca com cinto de ouro. Seus sapatos eram sandálias douradas. E ele andava e falava gentilmente. Havia luz em volta dele, e minha alma já o conhecia. Fui até ele, e perguntei: Jesus, onde você estava? Eu estava olhando para você. E ele falava suavemente e disse: eu nunca te deixei. Eu sempre estive ao seu lado. Eu estava sempre esperando por você para se arrepender e fazer a vontade do Pai. Se você não sabe, eu fui chamado para pregar há alguns anos atrás. Eu dizia: Senhor, eu irei. Mas eu sempre adiava a vontade de Deus. Eu dizia: eu não posso fazer isso. Eu sou muito jovem. Quando Deus chama e interfere com sua vida, você não tem outra escolha a não ser dizer sim a Ele. Então eu disse a Jesus que eu pensava que viveria por mais 30 anos. Ele disse: venha, você tem muito a ver. Ele pegou minha mão, e começamos a caminhar em um trajeto para baixo. Estava escuro e o próprio Jesus era a luz. Logo pude ver demônios em volta de nós. Eles tentavam se agarrar a mim, mas eu segurei a mão de Jesus como uma criança pequena. Ele era minha única proteção, e ele começou a falar comigo. Ele disse: você sabe que o Pai está com raiva de você. Foi porque eu estava brincando e correndo da igreja como Jonas. A Bíblia diz que Jonas foi chamado para pregar, mas ele fugiu de Deus. Eu fiz isso por muitos anos. Agora isso me alcançou. Eu sabia que tinha falecido nos meus pecados, e já era tarde demais. Quando continuamos a caminhar, Jesus falou de muitas coisas, e eu fazia a ele muitas perguntas. Paramos em uma determinada área, e Jesus disse: olhe em frente. Eu podia ver algum tipo de luz ao longe. Jesus perguntou-me: o que você acha que é isto? Eu disse: Senhor, isto se parece com o inferno, talvez as chamas do inferno. Não sendo bastante, caminhamos mais perto e chegamos à borda de um desfiladeiro. O desfiladeiro tinha cerca de 2 quilômetros de profundidade e cerca de 3 quilômetros de diâmetro. Lá embaixo, eu podia ver as chamas, e tudo era vermelho alaranjado. Eu comecei a tremer, fiquei com medo. Eu sabia que ia acabar ali. Jesus pediu-me para olhar para baixo. Eu não consegui olhar para baixo e comecei a chorar e corri atrás de Jesus. Eu comecei a me arrepender, e eu gritei para o Senhor que me perdoasse. Eu vou pregar agora. Senhor, me dê mais uma chance. Eu estava chorando como um bebê. Continuamos até que caímos na boca do inferno. Eu vi muitas coisas que as palavras não podem descrever. O lugar estava cheio de almas humanas, e os demônios estavam por toda parte. A Bíblia diz, em Isaías 5,14, portanto o inferno tem se ampliado, e escancara a sua boca, e para lá descem a glória deles, a sua multidão, o seu esplendor, e os que entre eles se exultam. Havia almas humanas atormentadas pelas chamas. Gritos e choros ecoavam por toda parte. Não havia esperança. Não há esperança para as almas perdidas. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus. Alguns esperaram por muito tempo. Muitos brincaram de igreja e tentavam fugir de Deus. Fugir de Deus é caminhar para o inferno. Uma vez dentro do inferno, você nunca pode sair. Por favor, eu quero que você levante as mãos e diga ao Senhor: não deixe que isso aconteça comigo. À medida que continuávamos a andar, eu presenciei centenas de milhares de poços. Eu estava chorando e se lamentando. Assim que chegamos a esse poço, eu tinha certeza de que estava vazio. Tinha chamas saindo dele. Jesus me disse: este é o poço que o diabo cavou para você. Lá eu comecei a gritar. Eu chorei: Senhor, eu não quero ir para lá. Eu chorei em arrependimento, pedindo a Jesus que me desse mais uma chance. Chorei como Jonas clamou do ventre do inferno. No 16º capítulo de Lucas, lemos sobre Lázaro e o homem rico. O homem rico tinha tudo o que queria, e havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que estava deitado em seu portão, coberto de chagas.
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele chorou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água, e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro somente males, mas agora ele é consolado, e tu és atormentado, e além de tudo isso, entre nós e vós há um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para nós, que viria a partir dali. Então ele disse: Peço-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Abrão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se for-lhes dentre os mortos, eles vão se arrepender. E disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, por favor, ouça, esta é a realidade. Faça o que puder para se acertar com Deus. Quando estávamos voltando, estávamos em uma área isolada. Jesus disse: Ouça. E comecei a ouvir uma mulher orando. Eu podia ouvir sua voz alta e clara, e enquanto ela orava, ela dizia: Senhor, trago de volta, dá-lhe outra chance. Senhor, ele tem 2 filhos para criar, ele é tudo o que tem. Não leve de mim. Você acredita que a oração e a fé podem mover qualquer coisa? A Bíblia diz que as coisas que você deseja quando você orar, creia que vai receber, e você receberá. E a mulher continuava orando. Jesus perguntou-me: O que você acha que é isto? Eu disse: Senhor, esta é a minha esposa. Eu disse: Senhor, você já ouviu isso? Eu tenho 2 meninos para criar. Comecei a tocar em Jesus em seu ombro, dizendo: Não posso morrer agora. Minha família precisa de mim. Comecei chegando com muitas desculpas, mas não houve resposta. Eu comecei a chorar novamente. Minha esposa continuava orando. Houve um período de espera que pareciam horas. E finalmente, Deus Pai respondeu. Ele falou, e sua voz era como muitas águas. Ele disse: Filho, eu vou lhe dar outra chance por causa da oração e a fé de sua esposa. Vou poupá-lo. Quando eu mandar você de volta, eu vou usá-lo. Lá, eu comecei a fazer muitos ufa. Eu disse: Senhor, eu vou pregar. Eu farei qualquer coisa. Eu digo às pessoas sobre este lugar. Eu disse: Senhor, eu irei ajudá-lo a salvar almas. Então nós caminhamos para uma sala, com uma tela gigante como uma televisão. Foi-me mostrado o meu passado, presente e futuro. Eu podia ver minha vida, desde uma criança a um adulto. Jesus me deu uma revelação, uma visão. Ele revelou muitas coisas que estão para acontecer. Ele disse o que verdadeiramente estamos vivendo nos últimos dias. E ele disse: Volte, e diga ao povo, diga-lhes para andarem corretos, e se arrependerem. Diga-lhes que eles precisam parar de brincar comigo, e começarem a cumprir os meus mandamentos. Ele me mostrou como as pessoas estavam se escondendo atrás da Bíblia, encobrindo seus atos, e vivendo em pecado. Deus pode ouvir e ver todas as coisas. Ele disse: Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Oh, como eles gostam de ensinar os mandamentos de homens, mas deixam de lado os mandamentos de Deus. Ele disse: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que você está ouvindo é certo. Ele disse: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele me deu 3 versículos de avisos. O primeiro versículo está em Deuteronômio 6,15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. O segundo versículo está no livro de Lucas 16,13. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Apocalipse 3,3. Lembre-se, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei contra ti. Irmãos e irmãs, nós não sabemos quando vamos deixar este mundo. Não sabemos o que o amanhã nos aguarda. Portanto, peço a vocês a ficarem de bem com Deus enquanto pode. Após isto, Jesus me levou para o céu,
e nós andamos através das portas douradas para as ruas de ouro. Eu vi uma grande multidão de pessoas de todas as nações, e estavam em pé diante do trono, vestidos de branco, algumas pessoas que eu conhecia, pregadores e profetas da Bíblia. Tudo era tão lindo, todos estavam muito felizes, você poderia ver o amor em seus rostos. Comecei a sentir uma grande alegria e paz. Assim que andamos em volta, eu não queria sair dali. Jesus revelou-me um relógio do tempo enorme. O ponteiro do relógio estava prestes a bater meia-noite. Ele disse: o tempo está acabando, hora de ir. Eu disse: Senhor, eu não quero ir, eu quero ficar. Mas tivemos que sair. Quando estávamos voltando, eu vi a terra como uma bola de golfe de pequeno porte. Ele me trouxe de volta para o meu quarto onde meu corpo estava deitado. Ele estendeu a mão para onde meu coração estava. A carne em volta do meu coração se abriu. Jesus tirou o meu velho coração para fora, e jogou no lago de fogo. Então ele me deu um novo coração, e um brilho repentino veio por cima de mim. Fiquei ali olhando e pensando: uau, até mesmo pele e ossos ouvem a Jesus. Depois eu procurei a minha Bíblia, e encontrei o capítulo de Ezequiel 36. Versículos 26 a 27, eu chorei como um bebê, porque foi das Escrituras. A Bíblia diz: novo coração também eu vos darei, e um espírito novo porei dentro de vós, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e as observeis. Depois Jesus colocou minha alma de volta em meu corpo. Mas o meu coração novo não estava funcionando ainda. Eu podia ver minha esposa ainda segurando minhas mãos em oração. Logo meu quarto estava cheio de milhares de anjos. Eles estavam cantando e louvando com as canções mais belas que já ouvi. A música em si foi tão irresistível. Um anjo estendeu-se e disse: o sangue de Jesus está chegando. E todos os anjos começaram a louvar e adorar. Em seguida, o sangue de Jesus veio a nós, e da minha cabeça aos meus pés, lavou todos os meus pecados para longe. O álcool e as drogas saíram do meu corpo. Parecia água morna. Quando olhei para mim, toda a escuridão do meu corpo havia desaparecido. Eu estava todo de branco e limpo. Momentos depois, o mesmo anjo saiu novamente e disse: o Espírito Santo está chegando. Os anjos começaram a cantar e adorar novamente. O Espírito Santo veio sobre nós e nos encheu. Minha alma estava pulando para cima e para baixo. Finalmente eu tenho o Espírito Santo. O Espírito do Senhor estava quente, como a eletricidade. Ele era como fogo ardendo em meus ossos. Os anjos ainda estavam cantando e louvando a Jesus, quando ele disse: Filho, vai dizer ao povo que eu vos revelei. Ele tocou meu novo coração com o dedo, e começou a trabalhar. Então, lentamente, meus olhos começaram a abrir. Eu percebi que meu corpo estava frio. Eu mal podia falar. Perguntei à minha esposa o que havia acontecido. Ela me olhou e disse: Você está bem? Então ela começou a chorar. Havia dor ainda, por todo o meu tórax. Eu me sentia como se tivesse saído de uma cirurgia. Eu estava tão fraco e cansado. A primeira coisa que eu pedi foi água. Logo, minha memória começou a voltar, e me lembrei o que tinha acontecido. Aí eu caí de joelhos, e orei por 3 horas seguidas até o sol aparecer. Daquele dia em diante, minha vida tem sido diferente. Eu era um rebelde, mas Deus me colocou de joelhos, chorando como um bebê, pedindo misericórdia. Eu costumava pensar que ir para o inferno não tinha importância, mas eu nunca percebi o quão doloroso seria o inferno, até que o Senhor o revelou para mim. Agora eu agradeço a Deus todos os dias pela vida que Ele me restaurou, pela minha família, e pelo ministério que Ele me deu. Irmãos e irmãs, oro para que você não esteja brincando de igreja e servir a 2 senhores, porque você não pode brincar com Deus. É uma coisa muito perigosa cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, não se engane, de Deus não se zomba. A Bíblia diz: o que um homem semeia, ele colherá. Quem semeia maldade, ele colhe o mesmo. Sim, Deus é um Deus de amor. Ele é cheio de compaixão e misericórdia. Ele é um Deus de segundas chances, mas Ele é também um Deus de julgamento. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então você precisa se preparar, porque você não sabe quando vai morrer. A Bíblia diz, em Hebreus 9:27, e, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, mas depois disso o juízo. O dia está chegando quando nós todos estaremos diante de Deus, e nossos livros serão abertos. Você vai estar lá. Todo mundo que ouve este testemunho vai estar lá. Esse é um compromisso que você nunca vai perder. Essa talvez seja sua última chamada. Não se rebelem contra Deus. Pense nisso.
será o seu inferno. Você não poderá ter outra oportunidade como eu tive. Foi apenas pela graça de Deus. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu quero que você levante as mãos e fale com o Senhor, para agradecer-lhe pela sua advertência, agradecê-lo por esta vida preciosa. Se você quer ser salvo, você precisa orar. Deixe-me orar com você agora. Senhor Jesus, perdoe-me. Eu te recebo como meu Salvador pessoal. Vem em meu coração e vida. Dá-me a vida eterna. Por isso, vou viver com você para sempre. Dá-me uma vida de paz e alegria. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.